Graça e paz, seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal. Já vou te convidando a dar um like para me ajudar aqui na divulgação. E também, se não é inscrito no nosso canal, se inscrever no canal e vamos na palavra. Amém? Quero te convidar a abrir no livro de Jonas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o profeta Jonas, profeta menor, não pelo tamanho, não por ser maior ou menor do que os outros, mas ele é o profeta menor por quantidade de números escritos dos seus livros. Amém? Eu te convido a abrir lá no capítulo 2. Eu vou na NVI e eu tô com duas Bíblias aqui, tô com a minha NVI e na Almeida Corrigida. A gente vai estar trabalhando nessas duas palavras, mas vamos lá. A NVI diz assim, capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me na profundeza, no coração dos mares. Correnteza formavam um turbulhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o seu templo santo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos mares, a terra embaixo cuja tranca me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Deus meu. Amém? Esse aqui é um pedaço da oração do profeta Jonas. A gente está situado na Bíblia, no livro de Jonas. A gente vai estar aqui discutindo um pouco a questão do chamado de Deus na minha e na sua vida. Que é uma coisa bem dificultosa de entendermos. Se você não viu, eu tenho um vídeo anterior, no final vai aparecer aqui, que é o chamado de Deus. Eu falei um pouquinho sobre o chamado de Deus na vida de Moisés e como foi o chamado dele, para você compreender como Deus pode te chamar, como Deus pode estar trabalhando na sua vida. E aqui a gente vai estar trabalhando um pouco sobre a questão de Jonas, que tinha chamado, ele já tinha profetizado. A gente tem referência dele profetizando para o povo de Israel lá no livro de Reis e Segunda Reis. E aqui a gente vai estar falando um pouco quando a gente não quer cumprir o chamado de Deus. E as nossas atitudes, porque muitas das vezes estamos parecidos com o profeta Jonas. A gente recusa fazer a vontade de Deus. Aqui a gente está se deparando com o livro do profeta, que ele foi chamado para profetizar em Nínive, uma cidade onde que não era os sírios, era uma capital da Síria. Foi fundada por um dos descendentes de Noé, de Cão, mas é uma cidade que não adorava a Deus, era uma cidade idólatra, a qual Deus mandou Jonas ir lá profetizar para aquele povo. Mas Jonas, inicialmente, ele parecia ter aceitado, e muitas das vezes na minha e na sua vida aparece isso. Muitas das vezes a gente acha que a gente está aceitando a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente está fazendo o que Deus deseja, mas não porque é no nosso ser. Mas aqui a gente se depara lá no capítulo 1 que Jonas preferiu não obedecer à voz de Deus. A gente mais pra frente vai identificar por quê. Porque Jonas achou que ele iria pregar e aquele povo não merecia o perdão. Aquele povo era um povo de mal serventia, era um povo mau. E ele tentou se colocar no lugar de Deus. Ele queria julgar aquele povo, e quantas das vezes eu e você não queremos julgar o outro? Quantas das vezes eu e você a gente não quer decidir de quem pode ser a bênção e quem não pode? Quantas das vezes eu e você a gente não quer permitir que os nossos irmãos sejam abençoados, mas a gente quer que eu seja abençoado primeiro? Quantas das vezes a gente está na igreja, a gente está um bom tempo na igreja e entrou alguém com o coração quebrantado e foi abençoado primeiro do que a gente não murmurando contra Deus? Então a gente, olhando para a nossa vida, olhando para a vida de Jonas, não era tão diferente. Ele pertencia a um povo de Deus, um povo escolhido por Deus, liberto por Deus, e Deus veio trabalhando em tantos perdões na vida dele, e ele foi chamado para profetizar para um povo que não era. E ele sabia que se esse povo reconhecesse que Deus perdoasse, que Deus tinha poder para perdoar, mas se esse povo reconhecesse os seus pecados,
confessasse, e Deus ia ter compaixão desse povo, ia poupar a vida deles e não iria fazer como Sodoma e Gomorra. E é interessante que a gente vê Jonas que ele tomou uma atitude aqui. Ele tomou uma atitude de vez de ir para Nínive, ele foi para Tarso. E pegou uma embarcação, bastante conhecida a passagem, ele preferiu ir para Tarso. E durante essa embarcação a gente começa a encontrar o primeiro tópico de uma circunstância bem complicada que muitas das vezes a gente se coloca. E a gente tem que compreender e entender como sair dessa circunstância da melhor maneira. Porque a gente vê aqui na palavra que não foi isso que Jonas preferiu. Jonas pegou, entrou no barco, descansou e aqui durante esse barco a Bíblia conta que começou uma grande tempestade. Começou uma grande tribulação e aqueles homens ficaram perdidos, não sabiam o que, tiraram sorte e a sorte encontraram primeiramente Jonas deitado, descansado no meio de uma tempestade. Eu tiro por mim e por você. Só existe um homem que a gente conhece na Bíblia que ficou tranquilo, mas não porque a tempestade podia ferir, mas é porque ele tinha o poder e a autoridade sobre todas as coisas, que é Jesus. Mas aqui a gente encontra que Jonas estava dormindo e aqui eu te chamo um pouco a atenção. Jonas estava dormindo, não era de tranquilidade, era porque ele estava conformado que ele não queria servir o chamado de Deus. Ele não queria servir para que foi criado. Ele não queria servir para que foi chamado. E muitas das vezes eu e você se encontram dessa forma. A gente não quer servir para que Deus nos chamou. A gente não quer ser levantado para que Ele nos chamou, Ele não quer ir seguir a ordenança que Ele nos mandou, a gente simplesmente quer fazer a nossa própria vontade, a gente não quer ir falar onde que Ele nos determinou. E muitas das vezes a gente deixa a vaidade, nosso ego entrar no meio, e a gente quer estar onde que aparece, e não por trás. Eu costumo falar que o maior ministério da igreja é o que ele de servir, e na cátedra de Jesus é o que ele não é o que está lá em cima, mas é o que está em cima serve o que está embaixo. Foi tudo isso que Jesus ensinou em toda a passagem bíblica, que o maior tem que servir o menor sempre. Mas muitas das vezes a gente se encontra com pessoas que não querem, que acham que é humilhação limpar, acham que é humilhação a servir ao próximo e quer se achar autoridade, quer se achar autor, alguém importante. Mas não é isso que Cristo nos ensinou, e esse é um pouco parecido com Jó, porque ele não queria se importar com o que Jesus chamou ele para fazer, que era pregar numa cidade onde que o povo era mau. E ele preferiu ir para outra e tentar fugir de Deus. E eu te falo, irmão, não adianta você tentar fugir de Deus. As circunstâncias vão te levar sempre na direção de Deus. Não importa se você é ateu, se você é judeu, não importa se você é cristão, não importa qual é a sua religião ou a sua forma de crença. Existe um Deus que ele vai determinar todo o sentido da vida. Ele não vai te obrigar, mas independentemente de você aceitar ou não, você vai ter que passar por circunstâncias da vida que vai determinar uma vida de boa ou uma vida de sofrimento. Uma vida de lutas com vitórias ou uma vida de derrotas. Porque com Cristo somos mais do que vencedores, a palavra é viva, é verdade, e é isso que nos ensina. E Jonas, nesse momento, ele preferiu tomar o rumo dele. E Deus primeiro chamou, mandou a tempestade caiu sobre ele, mas aqui a gente aprende também que muitas das vezes as nossas atitudes não somente atingem a mim, atingem a você, mas atingem aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As nossas atitudes atingem muitas vezes pessoas que estão conosco porque a gente quer ser o melhor, a gente não pensa nos nossos irmãos, e quantas daquelas pessoas que estão ao nosso lado nos apoiam, a gente acaba não querendo seguir o percurso que Deus quer nos mandar, e a gente acaba trazendo consequência para a nossa vida porque a gente está trazendo um vento. E muitas das vezes o vento a gente acaba tentando jogar culpa em Satanás, a gente tenta acabar jogando culpa em outra pessoa, mas aqui a gente aprende que o próprio Deus trouxe o vento sobre a vida de Jonas. Foi Deus que chamou Jonas e falou: agora você tem que me seguir, tem que ir. Eu já te falei, mas ele não queria. Jonas se recusava o tempo todo. E muitas das vezes eu e você estamos nos recusando a fazer a vontade de Deus o tempo todo. E Deus está lá clamando, chamando, gritando, mandando vento, e a gente está jogando culpa a Satanás. Satanás se levantou contra a minha vida, Satanás está levantando um atrito, Satanás está fechando a porta. Não, às vezes é Deus fechando as portas do emprego para você se acordar e fazer a vontade dele. Às vezes é Deus levantando uma tempestade, uma briga, uma discussão no meio de onde você vive para tentar te tirar de lá. Talvez onde você está vivendo nesse momento não é onde que Deus quer.
E é necessário que ele venha levantar a tempestade. Às vezes, as tempestades que vai chegar na minha e na sua vida vai atingir alguém. E não por culpa deles, mas por culpa minha, por culpa sua. E aqueles tomaram opção, o que vamos fazer agora? Clama o seu Deus. Ele falou, não adianta, eu não quero servir, eu não quero. E aí ele tomou a segunda atitude dele, que levou a uma circunstância pior do que a primeira. Ele preferiu a morte do que seguir o projeto de Deus. Em vez de falar, não, eu tenho que descer desse barco, ir para Nínive, pregar lá, eu tenho que falar que Deus ainda vai destruir aquela cidade se aquele povo não se arrepender. Foi esse o meu dado, foi isso que ele me chamou. Mas não, a gente não quer seguir isso, a gente não quer ir para Nínive. A gente não quer seguir o propósito que Deus quer chamar. E esse é um dos maiores defeitos. Se a gente não estiver no propósito onde Deus nos chamou, a gente não prospera. Às vezes a sua vida não está sendo próspera financeiramente, matrimonial, ou familiar, ou profissional, é porque você está fora do propósito que Deus te chamou para fazer. A nossa Bíblia diz que lá no livro de Romanos que existem diferentes dons, existem diferentes chamados e ministério. E talvez a gente está tentando se encaixar em ministérios diferentes do que Deus nos chamou. E muitas das vezes, se o servo de Deus não prospera, nada vai para frente se a gente não estiver no chamado, na direção, no caminho que Deus nos chamou. Eu destaquei uma frase que eu gostei bastante que diz que não adianta estar em qualquer lugar se não for no propósito de Deus. Nós não temos escolha. Quando servo de Deus, a gente não tem escolha a não ser a servir e seguir o caminho que Deus trilhou para a gente. E Jonas foi jogado, preferiu ser jogado no mar, e nesse mar que ele foi jogado, achando que estava com a morte, Deus estava esperando um tratamento com ele. E muitas das vezes é assim comigo e contigo. A gente acha que está acabando a nossa chance, está acabando a nossa vida, que a gente está tomando curso de tudo e do nada levanta alguma coisa pior. A gente tem vivido ultimamente um momento tão crítico na sociedade, tão crítico no momento mundial, não é uma coisa focada em um só lugar, mas é num eclipse mundial que todos estão passando pela mesma coisa, e é um momento que a gente para e analisa assim, não existe ninguém maior do que Deus. Como pode isso? Não existe homem rico, não existe homem pobre, não existe quem tem médico particular, quem tem médico público, quem tem dinheiro, quem é governante, quem não é, todos estão sendo atingidos. Eles estão vendo do maior escalão ao último escalão sendo atingido pela enfermidade. E aqui Jonas preferiu a morte e Deus tinha preparado um projeto para ele. Talvez você está me ouvindo agora, você está passando por uma dificuldade, está passando por um vento, ou talvez você está no vale da sombra da morte nesse instante sendo tratado por Deus. Mas é para ir reconhecer. E como a gente acabamos de ler aqui, Jonas olhou dentro daquele peixe e falou, eu preciso clamar alguém. Ele se lembrou lá, eu creio que ele tem se lembrado que lá na construção do templo, lá em 2 Crônica, quando Salomão acabou o templo, Deus fez uma promessa que se o povo dele, que chama pelo nome, clamar, ele responderá. E olha isso, Jonas clamou lá dentro, ele falou, e eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha que grandeza, olha isso, se Deus ouviu um servo que não era obediente, Deus ouviu um servo que não queria ouvir, não queria seguir o caminho, imagine você, irmão. Imagina a sua vida, o que Deus vai fazer se você entender o propósito dele, compreender o caminho, a direção que ele preparou para você. Imagine se você tomar posse da sua cruz, tomar posse da sua missão, e se você clamar a ele, como a sua vida pode mudar? E aqui a Bíblia, agora eu estou lendo na Almeida, que diz bem claro, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu me ouviste a minha voz. Olha isso, não importa. Não importa se você se escondeu. Jonas, no primeiro momento, ele se esqueceu que Deus esqueceu do Salmo 39, que diz que não importa se você vai na mais alta altura ou na mais profundidade, Deus te encontra, Ele está em todo lugar, não tem como se esconder de Deus. E é a segunda circunstância que Jonas foi levado, com a atitude dele de tentar fugir da direção que Deus tem dado. Quantas das vezes você tem que ser levado a prisões, a cativeiro, a emoções, a tristeza, a fracasso, porque você tem sempre tentado fugir do propósito de Deus ter na sua vida, sempre tem tentado fugir do chamado.
Até quando você e eu temos que passar, ser rebelde como o povo de Israel foi? Amado, mas rebelde. Ser salvo, mas rebelde, não compreender que esse Deus tem coisas melhores para mim, para sua vida. Até quando a gente vai esquecer de usar dessa palavra clamar ao Senhor, clamai, me buscai e eu deixarei vocês me achar. É isso que o Senhor vem falando sempre, me busca. E Jonas compreendeu isso, mas ele necessitou estar no ventre de um animal. Ele necessitou estar sofrendo, ele necessitou estar acabado, ele necessitou estar destruído a ponto de morrer para reconhecer que só existe um Deus que pode mudar a vida. Só existe um Deus que pode te tirar do inferno. Talvez você declare: a minha vida está no inferno, mas existe um Deus que, se você clamar, Ele vai vir te socorrer. Ele vai vir mudar a sua vida, Ele vai vir transformar. Mas é necessário que você reconheça que Ele trilhou, Ele projetou. Antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe, esse Deus já te conhecia. E Ele já tinha projetos para a sua vida. Ele não nos chamou para ser somente mais um. Ele nos chama para nos ser herdeiro, mais do que vencedores. E eu me apego a essas palavras de autoridade. Essa palavra, eu tenho falado que eu nunca tenho me apegado tanto nos livros de Salmos. Porque Salmos tem me trago vida, tem me trago esperança. Que mesmo que tudo me falte, Ele é meu Deus. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele continua sendo meu Deus. Mesmo que 1000 caia do meu lado, mesmo que 10.000 caia do meu outro, Ele continua sendo meu Deus e Ele continua sendo seu Deus. Mas para que Ele possa me proteger, para que Ele possa te proteger, temos que estar diante do propósito e na direção que o Espírito dele tem te guiado. A nossa Bíblia diz que o vento assopra para onde quer e não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas os nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Se somos nascidos do Espírito, se somos nascidos do vento, do Espírito Santo, a gente vai saber qual é a direção de Deus. E se estamos ouvindo a direção de Deus e estamos querendo ir para outro lugar, a gente vai estar passando por tempestade. Muitas das vezes vamos estar colocando nossa família, vamos estar colocando nossos amigos, vamos estar colocando pessoas que amamos por tempestade sofrendo conosco, mas que, se compreendemos a direção que esse Deus tem para mim e para a sua vida, não passaremos sofrimento. Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará só, Ele não nos abaterá, mas Ele estará sempre conosco. Mas aí sim, se a gente parar, olhar e falar: eu me arrependo, Senhor, eu te clamo nesse momento, eu clamo a Ti nesse momento, eu clamo a Sua presença nesse momento, Senhor, me ouve, me socorre. Ele vai fazer como fez com Jonas. Ele ouviu Jonas. E logo após ele ter ouvido Jonas, aquele peixe expeliu Jonas para fora mais uma vez. E pelo que mais incrível pareça, aquele peixe exprimiu Jonas no caminho do propósito. Não importa que se você está perdido, não importa se seus caminhos estão perdidos, se você clamar a Deus, esse vento vai cessar. E quando esse vento cessar, você vai estar diante do propósito que Deus vai te guiar. Foi assim com Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e quando Jesus voltou, ele estava no mar, estava voltando para o erro novamente. Jesus foi lá e chamou: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Até Pedro reconhecer que o amor dele tem que ser maior, e ia chegar um tempo que ele não saberia o que fazer, mas ele iria sofrer, mas não ia negar esse Cristo. E que é isso que a gente tem que compreender, não importa a circunstância. Se soubermos o propósito de Deus para a nossa vida, a gente não negaremos. A gente passaremos por sofrimento, por angústia, a gente passaremos por fome e por fartura, e saberemos que esse é o nosso Deus. E quando acabar, Ele vai nos guiar a um propósito. Ele vai nos guiar a um caminho que tudo que vai dar naquele destino. Jesus mandou seus discípulos atravessar de um lado para o outro, veio uma tempestade. Jesus veio sobre as ondas. Pedro não duvidou, e Jesus chamou e falou: Pedro, vem até mim. Pedro andou sobre as águas, mas quando Jesus entrou no barco, e se Jesus entrar no seu barco, você vai compreender que quando acalma a tempestade, quando Jesus está no barco, quando clamamos a Deus como fez Jonas, quando acaba tudo, a gente vai estar diante de onde Ele nos mandou ir. E se a gente aprender, eu tenho um hino que fala: se Ele nos mandou remar, então rema.
É dessa forma, se ele te mandou caminhar, caminha na direção que ele está te mandando. Se ele mandou profetizar, profetiza da forma que ele está profetizando. Não importa quem, não importa o que, não importa como, para quem. Somente faça o que Deus está fazendo. Não se preocupe que se você estiver no caminho, na hora que Deus falar, ele vai te dar as bênçãos, ele vai te guiar, ele vai te coordenar. E tudo que você colocar a mão será próspero. Mas no momento que você renuncia a isso, é o momento que você está levando a sua vida ao fracasso. E Jonas, a gente encontra aqui, Jonas pregou naquela cidade. Jonas atravessou de ponta a ponta aquela cidade pregando, e aquele povo reconheceu que existia um Deus, que era necessário recuar, era necessário se arrepender, era necessário confessar os seus pecados, era necessário jejuar, era necessário colocar a sua vida no altar e reconhecer que esse Deus. E esse povo fez isso. E esse povo fez, olha que grandeza. E era para qualquer outra pessoa no lugar ia falar: nossa, eu sou o cara. Deus é comigo mesmo, mas Jonas não aceitou. Jonas queria que aquele povo tivesse sido destruído porque ele via que aquele povo era mau. E quantas vezes eu e você temos nos colocado como juízes de pessoas? Quantas das vezes eu e você temos colocado como senhores de pessoas e não queremos que elas sejam transformadas? E ao invés disso, o Senhor está nos mandando a transformar a vida delas, ser exemplo, pregar a palavra, a dizer: é a hora de ser salvo, é a hora de ser mudado, se arrependa, confessa os seus pecados, renuncia ao mal que está em ti e sirva a Cristo. E muitas das vezes temos colocado que não queremos fazer isso. E ficamos como Jonas: Senhor, eu falei que você é um homem bondoso, Pai. E que ficamos questionando a Deus: Senhor, por que a casa de fulano está prosperando mais do que a minha, se eu estou tanto tempo de servido, mas não estamos servindo de bom grado? Estamos servindo somente conforme a vontade dele. O que diz a palavra, o Jonas, eu gosto de uma passagem, de uma reflexão que diz que quando a gente era criança, a gente ia para a escola, e aconteceu algumas vezes comigo, a gente ficava de castigo, a professora pegava e colocava nós de frente para a parede, de costas para a sala, por algum motivo. A gente poderia ficar de pé, não pela nossa vontade, mas era uma obrigação, mas o nosso sentimento era que a gente estava sentado, a gente não estava se preocupando com aquele sentido. E muitas das vezes acontece isso comigo e contigo. A gente acaba indo para a casa do Senhor, a gente acaba servindo a vontade do Senhor, a gente acaba fazendo o que o Senhor quer, mas não é de coração. Não é de alma, não é de espírito, mas é porque nos acostumamos. E talvez Jonas tinha passado por isso, ele não estava mais se preocupando. Ele não estava mais se ligando, ele só simplesmente queria saber se Deus foi tão bom que não foi capaz de julgar com severidade e destruir aquela cidade. E Deus ensinou ele, mandando ele subir, ele foi para o monte, Deus fez subir aquela árvore, fez sombra, e acabou e no outro dia aquela sombra Deus queimou, e ele questionou Deus: até a árvore, Senhor, que é boa o Senhor destruir. Deus chamou ele para reflexão: ué, Jonas, você não plantou, você não colheu, você não regou, e ela te deu sombra e ela acabou, e você está se questionando por quê? Se você está fazendo queixa sobre essas árvores, e eu por esse povo. E muitas das vezes a gente está fazendo isso, a gente está questionando tantas coisas, estamos esquecendo do principal, que devemos adorar esse Deus, que devemos fazer como aquele povo fez, reconhecer que só existe um Deus, que é a hora de necessário de se desumilhar, fazer como Jonas fez quando estava no ventre da baleia, é a hora de clamar a esse Deus. Porque a gente está chegando, são 65 dias de quarentena, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e a gente está muito tempo sem igreja, muito tempo sem culto, a maioria das igrejas pararam, mas será que não foi o próprio Deus falando: é hora de vocês parar, é hora de eu levar vocês ao cativeiro, é hora de vocês voltar a estudar em casa, é hora de vocês pregar para sua família, ou é hora de vocês realmente sentir falta de estar no meu ato de oração? E quando vocês quando eu voltar aos cultos normais, a gente não venha mais fazer por conformismo, por estar aí, por uma obrigação que aos domingos eu tenho que estar no templo do Senhor. Mas a gente possa estar lá não mais como jovens que estão de castigo, virado para a parede, mas com corações sentados sem motivo. Mas que viemos estar alegre a entrar na casa do Senhor, glorificá-lo.
Que a gente possamos adorar o Senhor, seja onde for, com o nosso coração, e não mais fazer da nossa oração um simples atos, mas sim fazer da nossa oração o momento mais fundamental das nossas vidas. Eu te convido a colocar, priorizar a Deus e não deixar Ele como segunda opção. Eu te convido a olhar para o chamado dele na sua vida. Eu te convido a você olhar para tudo que Deus tem preparado para você, o caminho que ele já tem mostrado, e você até esse momento não quis seguir porque você tem medo de seguir o propósito dele na sua vida. Eu te convido a olhar para esse caminho e segui-lo. Porque se você seguir, você vai ser próspero. Se você seguir, você vai ser abençoado. Se você seguir, mesmo que passe por aflições, mesmo que passe pelo vale da morte, Ele estará contigo e Ele será contigo. E 10.000 pode cair do seu lado, 1.000 pode cair do seu outro, mas você não será atingido porque você está no propósito de Deus. E quem anda no propósito de Deus anda abençoado, anda debaixo da graça, anda debaixo da autoridade, anda debaixo da proteção. Então, que viemos aprender. E você que por acaso caiu nesse vídeo, não é cristão, eu já te convido a aceitar esse Deus. Eu te convido a reconhecer Jesus como seu único Salvador. Porque se você reconhecer e clamar a Ele, Ele vai te tirar desse vale. Ele vai mudar a sua vida. Você pode me chamar aqui no site. Então não negue esse Jesus. E você que já sabe esse caminho que está trilhando, começa a adorar Ele com verdade, espírito, sinceridade. E não permita que Satanás venha roubar isso de você. Mas siga o propósito. Siga a ordem de Deus e o caminho que Ele te orientou. Não feche os olhos, mas vai para onde Ele está te guiando. Siga os sinais do Espírito. Seja guiado por Ele, que a sua vida será próspera. Amém? Eu já quero te agradecer a oportunidade de estar aqui comigo até esse momento. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Me ajuda nisso, nesse projeto que Deus tem colocado no meu coração. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e faz um pouquinho mais. Usa desse vídeo para abençoar a vida de alguém. Se tem alguém que você conhece, que você acha que tem um propósito lindo de Deus, mas ainda não entende, não está seguindo, compartilha esse vídeo com ele, pede ele para assistir. Não chega a meia hora esse vídeo, mas que pode mudar a vida de alguém se você me ajudar. Amém? Seja um canal de bênção na vida do seu irmão. Fica na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amém.